ver se eu consigo fixar aqui. Boa noite para quem está entrando, boa noite, boa noite. Peço a gentileza de me informarem se estão me vendo, se estão me ouvindo, se estão ouvindo os aviões passando aqui ao redor também, os cachorros latindo. Tá dando para me ouvir, pessoal? Boa noite, Luciano. Luciano, me diz, está ouvindo essa moto passando aqui atrás? Deu para ouvir? Quero ver se vai dar muita interferência de som externo aqui. Boa noite, professora Dayana. Está invadindo muito som externo ou está dando para ouvir pouca coisa? Faz parte do jogo. Bem, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. Agradeço demais por estarem aqui. Peço desculpas pela situação. Nós estamos em uma situação meio problemática aqui com relação a local, né? O meu escritório ficou sem energia. Eu publiquei no Stories. Quem estava no Stories viu, eu fiquei sem energia, então eu tive que ficar preparando o júri ali com a luz enquanto tinha luz. Então eu não posso fazer a live no escritório. Eu estou numa situação meio complicada porque a luz voltou meia fase onde eu estou. Então a internet não está funcionando. Eu estou fazendo com o 4G e a luz ela está meio oscilante. Eu estou com a minha iluminação externa aqui ligada na bateria externa. Está ligada na bateria externa de celular para verificar se a gente consegue fazer essa live. Então infelizmente nós vamos ter um problema aqui que vai ser talvez o som ambiente externo. Aqui é perto do aeroporto, então o avião passa, cachorro late, mas é o único local que eu acho que tem um pouco mais de tranquilidade também para não morrer de calor, já que os ar-condicionados não estão funcionando em meia fase. Tá? Então, feito esse disclaimer inicial, queria agradecer novamente a presença de todos aqui. Eu já vou começar a falar e espero que seja útil para vocês o que nós temos que conversar agora. Caso você chegue, chegar depois não vai perceber o que eu estou falando, mas não tem problema. Aí depois eu vou salvar isso aqui no Stories, não vai ter capinha, eu tentei fazer uma capinha por aqui agora, porque como eu fiquei sem computador, ficou assim complicado de fazer uma coisa mais ajeitadinha, tá bom? Então boa noite, o objetivo dessa live de hoje, eu fixei aqui no comentário, é a gente conversar sobre um tema muito importante, que é a preparação dos autos para um tribunal do júri. Então eu acho que, se não todos, a grande maioria dos advogados criminalistas, eles pelo menos uma vez na sua carreira eles têm a intenção de pisar num plenário. Eu recomendo sempre para todos que tenham essa oportunidade. Nem todos vão gostar, nem todos vão se adaptar, nem todos nasceram para fazer plenário. Tem gente que gosta muito e nasceu para fazer teses, coisas escritas e desenvolve teses fantásticas. Tem gente que é melhor na lábia, na conversa, então é melhor no plenário. Tem gente que gosta muito de fazer sustentação oral porque é mais técnico, tem gente que gosta mais de falar com o povo. Eu, particularmente, gosto muito de fazer plenário, sou um cara apaixonado pelo tribunal do júri. Só não é meu foco porque financeiramente não é a parte que mais me atrai. Eu acabo que eu tenho um foco em outras áreas de direito penal por uma questão mais financeira. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu estou no plenário e estarei no plenário agora no dia 23. No dia 23 de outubro, na sexta-feira que vem. Infelizmente, esse plenário ele vai ser fechado, tá? Estou com vontade de espirrar. Ele vai ser fechado e por causa do Covid, mas eu vou tentar gravar esse plenário. Eu nunca fiz isso, nunca gravei um plenário, mas vou tentar gravar esse plenário, tem autorização do cliente e talvez transmiti-lo ao vivo. Então, essa live está sendo transmitida só aqui para o pessoal do Instagram, mas se por acaso, espero que o avião que esteja passando não atrapalhe muito. Se atrapalhar, por gentileza, me avisa. Se por acaso vocês não estão inscritos no meu canal do YouTube, youtube.com/penal é legal. Deixa eu passar o avião, porque eu não vou concorrer com um Boeing 747, porque eu também tô gordinho, mas não tanto assim, né? Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, youtube.com/penal é legal, eu vou tentar transmitir esse júri ao vivo lá no youtube.com/penal é legal, porque é o que eu vou ter a possibilidade, ali vai depender de uma série de fatores, mas eu vou tentar. Se não, pelo menos eu já estou contratando uma equipe para ir lá e gravar e depois eu disponibilizar para vocês. Tá bom? Então,
Esse júri do dia 23 é um júri que eu estou preparando há muito tempo, já era para ter acontecido no começo do ano, por causa do Covid acabou não acontecendo. É um júri que vai ser bem complicado. Desculpa, pessoal. E ao começar a preparação desse júri, eu estava publicando ontem aquela brochura de papel de 1.250 páginas e a brochura menor de 315 páginas. Eu recebi um monte de perguntas de vocês a respeito de como que faz, como é que prepara, como que eu decidi tirar de 1.215 páginas 315, como que virou aquilo ali. Então eu vou começar do início, tá? Eu vou começar do início. Primeiro, e nós vamos falar de papel, tá? Então eu vou falar dos autos, eu não vou falar de outras coisas, porque acredito que não vai dar tempo. Se der tempo, no final eu falo sobre outras coisas também que podem ser relevantes, senão a gente faz em outra live, em outro momento, não tem problema. Quando a gente pensa em autos, os autos dos processos, eles possuem muita coisa inútil. Todos os autos de processo possuem muita coisa inútil. Então tem muita certidão, tem muita coisa repetida. Nesse plenário que eu vou fazer, por exemplo, tem o BO, o Boletim de Ocorrência de Registro da Ocorrência Inicial, ele aparece em 7 oportunidades dentro do processo, dos autos. Então não tem por que você se despender por uma questão de tamanho e organização e imprimir isso tudo para você utilizar no dia do plenário. Porque no dia do plenário, aí você vai tomar a sua decisão. Como que você vai querer se organizar? Eu vou passar para vocês como eu vou me organizar e como eu me organizo. Mas eu sou de uma outra época. Eu não tenho tanto, apesar de eu gostar muito de marketing digital, de eu gostar muito de Instagram, de YouTube, de eu ter participado de todas as redes sociais voltadas para a advocacia que eu pude, eu não sou o cara mais habilidoso em relação à utilização do iPad, de um complemento aqui, de o iPad jogar no computador e fazer essas coisas. Eu não sou o cara mais habilidoso disso, mas eu creio que se você é habilidoso disso, você pode adaptar tudo que eu tenho para te falar para essa realidade e colocar isso tudo de maneira digital. Eu sou analógico, nesse ponto eu sou analógico. Então nesse plenário eu vou utilizar o computador para passar vídeos, áudios, partes da audiência. Eu separo as partes da audiência que eu acho importantes, então eu pego uma pasta, por exemplo, interrogatório. Nessa pasta do interrogatório, eu peguei a audiência no interrogatório e eu fiz nuggets dele. Então eu joguei num programa de edição e eu cortei para as partes que me importam. Até porque, dependendo do plenário, eu levo alguém junto comigo para que essa pessoa possa me dar algum tipo de auxílio. A princípio, eu terei uma pessoa comigo nesse plenário também para me prestar um pouco de auxílio em relação a isso. Então eu estou lá falando e eu vou falar, olha, eu vou querer ver o interrogatório do minuto tal ao minuto tal. Se eu faço isso, eu corro um risco, porque às vezes, no interrogatório, a parte que eu pretendo utilizar, ela vai do minuto 1,5 ao minuto 1,35. Se chegar no minuto 1,36, ferrou. Ferrou. Eu já ia falar palavrão, então eu já peço desculpas se eu começar a falar palavrão aqui, porque é natural, vem de mim, é mais forte do que eu. Mas ferrou. Então, se eu deixar na mão de um terceiro, se não sou eu que estou nesse controle, isso é um problema. Porque acaba entrando no minuto 1,36 e o promotor pega aquele gancho, mesmo que fique 2 segundos, depois ele vai esfregar na cara do jurado aquela parte sequencial que talvez ele tivesse esquecido, e naquele momento foi a própria defesa que o fez lembrar. Então, quando tem um terceiro envolvido nessa história, é mais importante que você tenha esse tipo de organização. Mas quando você está sozinho, também é importante. Ainda mais porque tempo é muito importante no plenário. Nós temos 1h30 para falar de imediato. Pode parecer que é muito, ou por causa da baixa conexão. Vocês estão me ouvindo? Fazendo 4G é um problema. Tá dando para me ouvir? Voltou já? Voltou, beleza. Tudo que eu tenho para fazer em 1h30 é complicado, é complexo. Ou seja, eu preciso me organizar. Então, como eu disse, eu pego o interrogatório e eu vou usar do interrogatório algumas partes. Então eu vou separar naquela pasta com o nome do cliente, João da Silva. Vai ter uma pasta com o nome João da Silva no meu computador, que vai ser a pasta, vai ter uma pasta do plenário. Essa pasta vai ter uma pastinha lá, João da Silva, traço, para facilitar a venda eu coloco o réu, para não ter risco, porque às vezes tem mais de um réu, eu coloco a nomenclatura. Testemunha de acusação, testemunha de defesa, réu, vítima, testemunha de defesa importante, eu coloco toda essa nomenclatura nas pastinhas. Eu pego a pastinha do João da Silva e eu vou colocar lá, arquivo número 1, o interrogatório completo. Então, de cabo a rabo vai ter o arquivo número 1, o interrogatório completo. Arquivo número 2, interrogatório.
Aí, desse arquivo número 2, vai estar escrito ali a parte que me interessa. Então, por exemplo, disse que foi ameaçado. Aí vai ter aquele arquivo, vai estar escrito disse que foi ameaçado. Arquivo número 2, disse que foi ameaçado. Arquivo número 3, disse que a arma era legal. Número 3, disse que a arma era legal. Por quê? Porque eu vou ter um papelzinho comigo que vai estar lá. Porque ele falou, inclusive, no interrogatório que a arma era legal, que ele tinha registro daquela arma. Olha aqui a prova. E eu vou estar lá com o meu papelzinho na mão, ali, se eu não estiver lembrando de cabeça, eu vou pedir para o rapaz, ou para a pessoa que estiver me ajudando, ou para a menina, ou para quem estiver me auxiliando naquele momento, falar, põe o arquivo número 2 da pasta do cliente tal. E ele vai colocar para rodar o arquivo, que já vai estar delimitado com o tamanho que eu quero, sem qualquer tipo de risco de ser mostrado algo que não seja relevante para aquele processo, ou ainda pior, algo que possa prejudicar o meu cliente naquele processo. Então isso é um cuidado que eu tenho. Tudo que eu vou mostrar, eu separo em pastas, e essas pastas são separadas em vários arquivos para uma questão de organização, tá? Porque é fundamental você se organizar no plenário para você ter uma questão de tempo. Ah, Marlon, mas tudo bem, e se o promotor colocar alguma coisa que você não lembra, você vai ter que achar o interrogatório? Não, eu falei para vocês, o arquivo número 1 é sempre o interrogatório completo. Eu sempre vou ter o completo ali. Porque se o promotor, em algum momento, puxou alguma coisa do além ali, para a qual talvez eu não... Todos somos seres humanos, somos falhos, e nós temos que tentar proteger, blindar as nossas falhas. Se o promotor, em algum momento, citar alguma coisa de que eu vejo que talvez eu não tenha pensado ou não tenha interpretado daquela forma, que eu vejo que pode ser prejudicial, eu tenho ali no computador, na minha frente, e eu gosto de dobrar os meios, então eu levo comigo meu notebook, e levo comigo meu iPad e o meu celular, tudo tem o que eu preciso ali dentro. Então eu vou pegar o meu celular ali na hora, se for preciso eu saio do plenário, o promotor fica falando ali, e vou ouvir aquela audiência integralmente. Eu vou ouvir aquela audiência integralmente para ver aquele ponto, para ver se não tem alguma outra coisa que eu tenha esquecido. Por isso, você tem que ter à mão todas essas situações que você vai colocar. Outra coisa que você tem que ter à mão também é os arquivos que você juntou. Porque você normalmente vai preparar, por exemplo, eu imprimi os autos ontem eu imprimi os 2 autos, o meu auto principal e o meu auto separado. Depois já explico para vocês, para quem não viu a minha explicação do Stories, porque eu imprimo 2. Mas eu imprimi ontem. O júri é na próxima, sem sexta, na próxima sexta. Então, eu vou juntar documentos mais à frente. Nós temos uma questão de atuação estratégica, nós temos até 3 dias antes do plenário para fazer uma juntada de documentos, de coisas que você vai pretender usar em plenário. Então eu vou ter a minha estratégia de documentos que eu pretendo juntar mais próximo ao plenário. Esses documentos não estão na minha brochura, não estão impressos comigo aqui. Então você tem que ter impressos esses documentos também. E eu sempre recomendo que, quando você juntar esses documentos, eles vão para os autos. Você já vai ter eles impressos, eles são seus. Então eles vão para os autos, você tem eles impressos, você vai numerar esses documentos de acordo com como os autos estão. Tá? Então lá no auto aqui, o meu auto aqui agora termina na folha... A última folha aqui do meu principal é a folha 204. Então, essa folha que eu vou juntar e que vai ser relevante, deixa eu dar uma pausa para o 747, porque eu já disse, tô gordinho, mas não tô tão gordinho. Dá para ver até o 747 passando lá em cima. Tô gordinho, mas não tô tão gordinho assim para concorrer com o Boeing, né? Pronto, Boeing passou. Quando você pensa nessa lógica dos autos, eu vou colocar esses documentos agora. Esses documentos, eles vão ser os documentos que vão estar na página 1250 e pouquinho. E quando eu for usar esses documentos, é fundamental que você tenha a página, porque se tem uma coisa que é o motivo de interrupção e que ferra com a tua vida, é perguntarem a página. Tem muito promotor que usa isso como estratégia, uma estratégia rasteira, mas usa como estratégia. Então você está falando lá, doutor, a página. E você precisa ter uma organização para que você possa informar essa página, sem que para isso você tenha que ferrar com o teu raciocínio e tenha que reiniciar um argumento que você estava falando. Então para isso que você tem que ter um resumo, você tem que ter um papel. Eu levo diversos papéis para o plenário. Eu tenho um papel que tem os jurados, que eu já fiz a pesquisa prévia, então eu tenho lá jurados que estão numa lista vermelha, e não é porque é colorado e eu sou gremista, é vermelha porque eu gosto de botar esses como vermelho para excluir. Então estão lá numa lista vermelha, que são os jurados que não podem estar no meu plenário. Então chamou aquele maluco, eu tenho que tirar. Tenho que tentar tirar de algum jeito. Então ali tem uma lista vermelha, tem uma lista verde, que são aqueles que eu gostaria que estivesse no meu plenário, e tem uma lista branca no meio, que o que para mim não é nem o que eu gostaria que estivesse lá, e tampouco o que eu não gostaria que estivesse lá.
Por que, Marlon? Por quê? Na lista vermelha, chamou o nomezinho ali, José da Silva. José da Silva está na lista vermelha? José da Silva, excelência. A defesa vai recusar. Seu José, muito obrigado pela presença aqui, muito obrigado por se dispor a estar aqui, mas a defesa vai recusar por uma questão estratégica. Excelência, a defesa vai recusar. Ponto. Eu não recuso também não, tá, pessoal? Não. Eu agradeço a pessoa, tento passar um pouco de cordialidade ali, né? Mas está na lista vermelha? Não. Está na lista verde? É sim. Vou tentar fazer aquela pessoa entrar de qualquer jeito. Está na lista branca? Aí depende. Porque, por exemplo, às vezes, aqueles da lista vermelha não foram nenhum sorteado. Eu estou no 6º jurado, estou no 7º jurado, e não foi nenhum da lista vermelha sorteado. Ainda eu tenho 3 recusas. Sorteou um cara da lista branca. Eu posso falar, puxa, eu vou tentar arriscar que venha um da lista verde. Eu posso negar esse cidadão para tentar vir um da lista verde, que é o que me interessa mais. Aí depois eu vou ter a negativa da lista vermelha ainda, porque eu ainda tenho as minhas 3 possibilidades de negativa. Então eu vou ter essa negativa da lista vermelha, e com a negativa da lista vermelha, eu tenho que estar muito azarado para vir 3 da lista vermelha e eu perder o meu da lista branca. Tá difícil. O aeroporto resolveu voltar a funcionar. A gente está no meio do Covid e o aeroporto resolveu voltar a funcionar a pau e pique aqui perto hoje. Voltando. Vai ficar lindo isso aqui gravado, para quem está vendo gravado, né? Quem sabe faz ao vivo. A gente está ao vivo aqui, a gente ouve cachorro, a gente ouve avião e a gente ouve júri. É assim que a vida funciona. Quando você pensa nessa lógica de plenário, você tem que estar preparado nessa questão dos jurados. Então tem uma lista verde, uma lista vermelha e uma lista branca. Então a lista branca é por... tá lá no 7º jurado, vai sortear, não veio nenhum vermelho ainda, eu tenho minhas 3 recusas, eu posso falar, puxa, eu posso arriscar negar esta lista branca que seria indiferente, para ver se o próximo vem da lista verde, que é o que eu gostaria que estivesse ali, porque se vier um da vermelha eu posso negar. E eu tenho que ser muito azarado para vir todos da vermelha ali e eu perder todas as minhas negativas. Então você mescla esse risco, você trabalha com esse risco tendo essas 3 listas. Então uma das listas que vai estar comigo no plenário é essa, lista dos jurados, já devidamente pesquisado com antecedência. Outra lista que vai estar é a lista das mídias. Então, as mídias, que eu falei para vocês, então vai ter a pasta do José da Silva, que vai ter lá o interrogatório dele e todos os nuggets que foram separados do interrogatório dele para poder colocar de maneira mais fácil. Isso vai estar num papel. Papel, já falei, eu sou analógico. Vai ter um papel comigo, nesse papel vai estar lá, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Para quê? Para eu poder colocar de maneira fácil ou a pessoa que estiver me auxiliando ali poder colocar de maneira fácil. E a outra lista, ela vai ser uma lista com páginas mais importantes. Então é natural, pessoal, você não pode achar em momento algum, e aqui eu já vi que entraram grandes tribunos para passar por essa live aqui, então se eu falar alguma besteira, peço a gentileza de que podem me corrigir. Você nunca pode chegar num plenário, pessoal, com o seu argumento 100% feito. Não ensaie, não fique na frente do espelho, não tenha um argumento decorado para 1h30, que é a pior besteira que você pode fazer. Você tem que saber linhas argumentativas, o que é diferente de argumento. Então você tem que saber a legítima defesa. Eu tenho essa e essa possibilidade. Estado de não sei o que, eu tenho essa e essa possibilidade. Privilégio, tenho essa e essa possibilidade. Você tem que ter isso na sua cabeça formado e pode ter até um esqueminha, se você tiver um pouco de dificuldade, você pode ter um esqueminha. Eu tenho, como natureza, acho que por ser professor, eu tenho uma facilidade com essa questão. Então, mas tem gente que tem. Então, você pode ter vários esqueminhas. E um esqueminha para legítima defesa para um argumento, outro esqueminha para legítima defesa, segundo argumento, outro esqueminha privilégio, outro argumento. Uma coisa com tópicos. Os cachorros resolveram agora entrar também na live, porque Murphy é Murphy, né? Então, você pega... o cachorro que tem aqui, tem um cachorro aqui me olhando, ele não está latindo, o cachorro do vizinho está latindo. Quando você pega e coloca esses argumentos em vários papéis diferentes, você está se protegendo do principal ponto do plenário, que é o que o promotor vai falar. Você vai falar depois do promotor. Então você pode até direcionar e tentar prever o que o promotor vai falar, mas não é fácil de prever o que o promotor vai falar. Você pode ter uma noção, mas você não tem como prever tudo. E você nem deve tentar ter a pretensão de prever tudo para você achar que você é superior e que você vai conseguir resolver aquele problema de uma vez só. Então não tenha essa pretensão porque é besteira, tá?
Então você vai com várias linhas argumentativas. O promotor vai falar, a tua linha muda. A tua linha desenvolve, revolve, volta para trás, você volta para trás e faz alguma coisa. Às vezes tem que adaptar tudo, porque o promotor falou uma coisa completamente diferente do que você tinha a dizer, tá? Então você vai com essas linhas. Eu vou com uma noção de várias linhas. Eu normalmente, no meu caso, tá? Isso, como eu disse, é uma particularidade, uma facilidade que eu tenho. Eu vou com uma outra lista com todas as páginas que eu julgo serem páginas importantes, tá? Essas páginas importantes é uma lista menor, inclusive, do que aquelas que eu já separei. Como eu dei o exemplo para vocês, já explicando, esse júri ele tem 1.250 páginas. Dessas 1.250 páginas tem de tudo ali dentro. Tem o pedido de liberdade que foi parar ali dentro, tem o pedido de restituição de bem que está ali dentro, tem um monte de perícia. Então, pausa para o avião. O bom é que eu não tenho como mentir. Vocês conseguem ver o avião passando atrás de mim, né? Um monte de perícias, e nesse ponto tem um monte de coisa inútil. Para que eu vou querer colocar lá para falar no plenário, a não ser que seja uma coisa de uma linha narrativa que você escolheu? Para que tu vai colocar para falar no plenário o auto de restituição de coisa do carro da vítima, que foi restituído para a esposa da vítima? Para que eu vou querer isso no plenário? Eu não preciso disso no plenário. Por isso que eu imprimo duas coisas. Eu imprimo os autos completos, que como eu disse, eu sou analógico e eu sou chato e metódico, então eu imprimo os autos completos. A 1.250 páginas, com tudo que tem repetido ali, está impresso. Está impresso. É aquele bolinho que eu publiquei no Stories no dia de ontem. E eu faço uma separação daquilo que eu julgo ser mais importante, que eu vou dizer para vocês o que é mais importante na sequência, tá? Por que eu imprimo essas duas coisas? Você vai normalmente, ainda mais hoje que os processos na maioria das cidades são digitais, no tempo do processo físico era mais tranquilo em relação a isso, porque você imprimia aquilo que era importante para você, e o auto físico ele estava ali com o juiz. Então, no meio do júri, quando estava uma página que você não tinha impresso, você, porque normalmente o promotor sempre vai com integralidade impressa, você pedia para o juiz os autos e você olhava os autos ali na frente. Agora não tem mais isso. Então você vai ter que abrir seu computador, olhar, pesquisar. E eu sou um Zé para essas coisas. Então eu prefiro estar com os autos impressos. Por quê? O promotor vai falar assim, não, porque no depoimento não sei do que, foi dito alguma coisa muito ruim para o seu cliente, que ele era feio, bobo, tinha cara de melão, alguma coisa assim. E você naquele momento dá o start na sua cabeça e fala, puxa vida, eu não dei importância para esse depoimento. Tem depoimentos que são importantes, depoimentos que são irrelevantes. Eu não dei importância para esse depoimento, eu não percebi que tinha essa frase nesse depoimento que era problemática. Aí você, nos autos, nas 300, perceba, eu só preparei uma parte dos autos. Olha só, desse júri está preparado uma parte deles, até porque estava sem luz, estava complicado hoje. Mas eu não estou com essa página aqui. O que você vai fazer? Você vai ter que abrir o teu celular e olhar os teus autos, abrir o teu notebook e olhar os autos, abrir o iPad, no meu caso, olhar os autos. E eu prefiro olhar os autos fisicamente. Porque eu acho que o impacto do auto físico é muito melhor. O jurado, você está numa constante briga hoje em dia com o jurado em relação ao computador que está na frente dele. Porque ele está lá olhando os autos e você está falando. E você tem que chamar a atenção para você, porque você é o dono da narrativa. Você é o dono do argumento. É você que vai dizer para o jurado o que é importante de ele olhar. Você não pode achar que o jurado ele tem autonomia para olhar o que ele bem entender. Porque se ele tiver autonomia para olhar o que ele bem entender, eu não estou dizendo autonomia no sentido de o jurado tem que ser proibido de olhar. Não, eu estou dizendo no sentido de que você tem que estar no controle da narrativa. E se você está no controle da narrativa, ele vai olhar o que você quiser que ele olhe. E para você poder chamar a atenção dele, você não pode querer tirar o seu enfoque. Esse é o ponto pelo qual eu levo os autos físicos, pessoal. Você não pode tirar o seu enfoque. Você poderia falar, olha, jurado, tá aí, folhas 225. E aí vão ter 7 maluquinhos sentados ali, cada um com um computador na frente, cada um com uma realidade de vida diferente, um que entende de computador, outros 6 que não entendem patavinas de computador, e você acabou de tirar a atenção de você e jogar a atenção no computador. Para você perder 2, 3 minutos para aquele cidadão que está ali olhar para aqueles autos, olhar para aquela página que você está falando. Enquanto, na verdade, você poderia estar nesse controle de narrativa. Então eu podia dizer para o jurado, falar assim, olha, jurado, tá aqui, ó. Vou pegar um documento que eu possa mostrar para vocês aqui, que não vá prejudicar
em absolutamente nada a minha estratégia, né? Até porque tem promotor que assiste. Tá aqui, ó. Isso aqui não vai prejudicar a minha estratégia, é um carimbo. Tá aqui, jurado, ó, folhas 337, tá aqui, jurado, ó. Nas folhas 337 ainda vai estar tudo rabiscado, como tá aqui, com os rabiscos coloridos, ó. Tudo rabiscado. Nas folhas 337, tá aqui, ó, tá a prova, tá na minha mão. Ele tá dizendo isso, isso, isso e isso. E o jurado que olhe para você. Você mantenha a atenção em você, que tem o controle da narrativa, e não tira a atenção e joga o jurado para alguma coisa que pode desfocar a atenção dele. Porque se você falar, olhe, abram os autos nas folhas 337, eles vão olhar as folhas 337, se tiver ali na folha 336 uma foto que seja mais interessante do que o que você está falando, eles vão olhar para a fotografia, vão olhar para o laudo, vão olhar para alguma coisa que não é do teu interesse. Então é por isso que eu opto por imprimir. Esse é o motivo que eu opto por imprimir. Além de eu ser um jacu para falar dessa questão digital o tempo todo, e ser mais analógico, eu prefiro imprimir para me manter no controle da narrativa. Eu quero que ele veja o que eu quero que ele veja. Eu não quero que o jurado saia e fique olhando algumas coisas ali. É por isso que você canta se for preciso. Eu não canto porque eu não sei cantar, porque senão eu cantava. Você dança, rebola, pula, capota, deita, rebola, puxa a arma, esfrega a arma na cara de alguém, puxa o facão. É por isso que você faz essas coisas, para que você tenha picos de adrenalina sendo liberados, às vezes serotonina sendo liberados pelos jurados, e isso vai fazer com que na sequência ele tenha um pouco mais de atenção em relação ao que você vai falar. Então você não pega uma arma e começa a fingir que está atirando em alguém, porque aquilo vai ser o argumento que você pretende que aquele jurado absorva. Você está fazendo aquilo para chamar a atenção daquele jurado. E a partir do momento que você o utiliza, tem a atenção daquele jurado, aí você fala o que seja importante. Você tendo a atenção do jurado, você consegue fazer com que ele absorva o seu argumento. Enquanto ele estiver voando ali, ele não vai absorver argumento nenhum. Então você vai puxar a arma, puxar o facão, mostrar o facão, falar aqui, ó, tem sangue nesse facão, e o caramba, ele vai olhar para você e você não pode achar que aquilo vai ser a diferença entre a sua absolvição e a sua condenação, porque não vai. Normalmente não vai. O que você vai falar na sequência daquilo é o que efetivamente vai ter um efeito, porque você conseguiu fazer com que aquele jurado te dê a atenção, e depois que ele te deu a atenção, ele vai absorver muito mais fácil o que você tiver que falar, tá? Vamos aos papéis. Eu falei que ia falar só de papel, eu tô falando de tudo menos de papel, né, pessoal? Mania de júri. Mania de professor e mania de júri. Peço desculpas, mas tenho certeza que o que eu estou falando é útil para todos vocês. Principalmente aí quem vai ter júri nas proximidades, quem nunca fez um júri ou quem vai fazer um júri. Não se acanhe de voltar para esse vídeo, ele vai ficar disponível para vocês. Eu não vou tirar esse vídeo daqui. Não se acanhe para voltar para esse vídeo, vai ficar no IGTV. Talvez eu publique lá no YouTube também depois. Não se acanhe de voltar para esse vídeo, porque ele pode ser um diferencial para você relembrar alguma coisa que você tenha esquecido. É natural que a nossa memória acabe esquecendo as coisas que são importantes. Então, quais documentos que são os documentos mais relevantes que você vai separar? Das 1.200 páginas, virou 300 e poucas páginas. Por quê? Porque eu não vou colocar documento repetido. Eu vou te dar um exemplo. Tá? Vou te dar um exemplo aqui de uma coisa que as pessoas podem não achar importante, se eu achei importante. Eu separei um auto de apreensão, onde foi apreendido no carro do meu cliente. O meu cliente fugiu, né? Ele fugiu e foi escapado do flagrante, e depois o carro dele foi apreendido. E no carro do meu cliente, no porta-malas do carro do meu cliente, tinha um carrinho de bebê. Então tá aqui, ó, um carrinho de bebê na cor rosa e cinza da marca Bebejo, que se encontrava no interior do veículo Camaro Chevrolet. Então, no carro do meu cliente, pausa para o avião. Aqui em Campo Grande, os aviões que eles vão para São Paulo e companhia, eles fazem esse percurso aqui, ó. Eles vão para cá. Os aviões que vão para Cuiabá, eles passam aqui, ó, na cabeça. Então, se tiver um avião saindo que vai para Cuiabá, nós vamos ter que pausar por 1 minuto, porque ele vai passar bem retinho aqui em cima. Então, continuando. Eu julguei que é importante, então o que eu fiz? E está separado aqui, está colocado aqui, esse documento. O que é o que eu julgo ser mais importante na sua organização em relação aos documentos? Ele está aqui, ele tem um post-it, no meu post-it está escrito carrinho de bebê, aqui. E aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, está escrito carrinho de bebê, porta-malas, Camaro. Está escrito aqui em cima, tá? E aquela informação que me importa, que é um auto de apreensão e a descrição do carrinho de bebê, ela está aqui embaixo. Por que eu faço isso?
Porque quando eu estiver folheando os autos, eu preciso economizar tempo. Tá? Eu preciso economizar tempo. Então, às vezes, eu vou colocar aqui o nome da testemunha, e quando eu vou para o nome dessa testemunha, quando eu vou puxar o nome da testemunha pela qual eu estou me referindo, eu tenho que saber, porque eu, por exemplo, peguei uma testemunha aqui, deixa eu pegar e tampar o nome dela. Peguei uma testemunha aqui, ó. As partes que são importantes são as partes que estão amarelas. Tem coisa importante pra caramba nessa testemunha. Aqui em cima vai estar escrito, fulano de tal, fulano ameaçou apontando o dedo, disse que iria acabar com a vida de ciclano. Está escrito aqui em cima. Por quê? Porque na hora que eu abrir, que eu estiver falando alguma coisa, eu vou abrir o número da testemunha, porque eu já vou saber onde ela está, e eu já vou saber o que tem aqui. Então eu não vou falar para o jurado, olha jurado, está escrito aqui embaixo, na linha número tal, aqui você pode, pula 5 linhas, coloca 4 dedos, põe uma régua 3 centímetros para baixo e você vai encontrar o que eu estou dizendo. Eu não vou falar isso para o jurado. Como eu disse, a gente tem que estar no controle da narrativa. Então eu vou dizer, ó, tá aqui, ó, folhas tais. Fulano disse isso aqui, ó, tá escrito aqui, ó, ele falou isso aqui. Ele disse que teve ameaça. Ele disse nesse ponto. Se for algo muito importante, muito relevante, aí eu vou puxar os autos e falar assim, ó, tá aqui, ó, fulano disse naquele momento esse tipo de coisa. Eu preciso saber o que é mais relevante para mim nessa página, porque não tem como você decorar as 300 e poucas páginas que você vai utilizar no dia do plenário, nesse meu exemplo. Então você vai ter uma boa noção de tudo e quando você puxar, você precisa de um facilitador para a sua memória. Esse facilitador para a memória, no caso que eu estou falando, que eu uso, é o post-it, tá? E eu boto post-it de tudo que é cor que você imaginar, de rosa, laranja, amarelo, verde. Às vezes, nesse caso aqui, como é um caso que eu conheço esse processo integralmente, eu já li esse processo umas 20 vezes. Então, eu tenho uma certa facilidade de localização aqui, maior do que em outros processos que você lê 1, 2 vezes só. Então eu não vou colocar, eu coloco às vezes post-it vermelho para aquilo que eu acho mais importante, verde para aquilo que eu acho menos importante, que está ali, mas às vezes não é tão útil. Então a primeira arma, post-it. Não escrevam no post-it com a caneta que você vai rabiscar aqui, aquela caneta marca-texto, tá? Não escrevam no post-it com marca-texto porque vai sair. Compre uma caneta daquelas canetas permanentes, para escrever no teu post-it com caneta permanente ou lápis. Lápis também fica bom, mas é arriscado você passar uma borracha por aí e tirar. Escreve com caneta permanente. Você vai colocar no seu post-it aquilo que vai ser relevante para você. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um post-it escrito carrinho de bebê. E eu tenho outro post-it escrito aqui, necroscópico. Então é aquilo que vai me fazer lembrar aquilo que tem de importante naquele local. Nome de testemunha eu coloco também, os nomes das testemunhas. E daí vem as coisas que são mais importantes de você ter no seu. Ela vai variar de acordo com o argumento que você vai utilizar, é claro. Mas tem coisas que são fundamentais de você ter, que você não pode escapar de ter. A primeira coisa é a denúncia e a pronúncia. Então, são 2 decisões que você não pode deixar de ter de forma nenhuma. Você precisa ter por base o argumento que foi utilizado para acusar o seu cliente na denúncia e você precisa ter por base o argumento que foi utilizado para mandar o seu cliente a júri na pronúncia, tá? Ou se for em pronúncia, depois em pronúncia alterada pelo tribunal, essas decisões você tem que ter. Você tem que ter, e aí por uma questão de preparação de plenário também, para você estudar e ter uma vaga noção do que o promotor vai falar, as alegações finais do Ministério Público. Também eu recomendo que você tenha impresso e que você tenha lido pelo menos umas 10 vezes, porque é o que vai te dar uma linha de raciocínio ministerial naquele aspecto, naquele ponto. O Ministério Público, ao contrário de nós, não costuma ser tão estratégico quando a gente fala de alegações finais. As minhas alegações finais no tribunal do júri, a não ser que eu esteja com um juiz, que eu saiba que é garantista e que existe uma chance de se excluir uma qualificadora, ela é super simples. Porque o argumento eu vou usar no plenário, eu não vou usar nas alegações finais. Mas o Ministério Público normalmente não, ele coloca uma boa quantidade de argumento, até porque ele quer. Se ele quer que uma qualificadora entre, ele tem que explicar por que ele quer que aquela qualificadora entre. Então você tem que ter essas alegações finais do Ministério Público. Outra coisa que você tem que ter que é muito importante. O auto de apreensão da arma do crime, seja qual ela for. Então você tem que ter pedido para o juiz para a arma do crime estar no dia do plenário, se você for querer utilizá-la, porque nem todos, alguns têm como padrão, aqui em Campo Grande inclusive, eles têm como padrão a arma do crime está à nossa disposição. Mas interior, outras cidades, em Curitiba, por exemplo, que eu já fiz júri, esse tipo de locais, não é automático. Não vem a arma do crime para o plenário, a não ser que você peça. Então você pede para a arma do crime estar no plenário. Se você não for usar, não usou, mas você pede para ela estar no plenário. Então você tem que ter o auto de apreensão da arma do crime e de alguma outra arma que tenha. Nesse caso, no meu exemplo, tem um facão, por exemplo. Então eu estou com
um auto de apreensão do facão, que era da vítima. Então, se eu vou usar em algum momento, porque pode me dar na telha de eu usar o facão, eu vou mostrar o auto de apreensão para dizer para o jurado, olha, não sou eu que estou falando que ele estava com uma faca. Quem está falando para vocês é os autos. Está aqui, ó, folhas tais, olha aqui, auto de apreensão. Aqui, ó, um facão de 45 centímetros enferrujado, cheio de sangue. Você tem que ter os autos de apreensão que forem relevantes para você. Por que forem relevantes para você? Porque você vai ter auto de apreensão da carteira do cara, vai ter auto de apreensão dos documentos, vai ter auto de apreensão, às vezes até das roupas, dependendo do quão cuidadoso seja aquela força policial, das roupas, a roupa que foi retirada da vítima e está ensanguentada e que vai ser utilizada de alguma forma, vai ter um auto de apreensão ali, um auto de apreensão. Então você tem que ter todos os autos de apreensão. Outra coisa que você tem que ter, todos os depoimentos, inclusive dos condutores, que foram prestados em inquérito. Tem que ter todos. Você tem que ter, salvo no seu computador, todos os depoimentos que foram prestados em juízo e todos os depoimentos você tem que ter impresso que foram prestados no inquérito. Você já tem que ter feito o trabalho de comparar o depoimento de inquérito com o depoimento judicial. Na verdade, você já tem que ter feito o trabalho de, na audiência de instrução, ter lido todos os depoimentos de inquérito para você poder contradizer uma testemunha, poder falar alguma coisa, poder conversar com ela alguma coisa que possa contradizer o que ela disse lá no inquérito do que ela está falando para você na audiência de instrução. Já tem que ter feito isso. Se você for ter uma testemunha em plenário, que eu sempre recomendo que você só coloque uma testemunha em plenário se você souber exatamente o que ela vai dizer, senão você não coloca. Se você for colocar uma testemunha em plenário, ou se vai ter uma testemunha ministerial em plenário, você tem que ter o depoimento dela ali, por escrito, bonitinho, tanto da instrução quanto do inquérito. Tá? Então, imprima todos os depoimentos que tiverem no inquérito. Outra coisa que é muito importante, imprima se houver uma decisão negativa de liberdade, porque o promotor pode usar essa decisão, ele não pode usar a pronúncia, mas ele pode vir com um argumento em relação a essa decisão e você precisa ter ela à sua mão. Outra coisa importante, todos os laudos. Se tiver 2 vezes o mesmo laudo, você imprime 2 vezes o mesmo laudo, tá? Por quê? Porque laudo é o tal do negócio que dá problema. Dá problema. Laudo dá problema. Então toma cuidado. Dá problema porque vem errado, dá problema porque vem faltando página. Então às vezes eles mandam junto ao laudo e o laudo vem com uma página faltando que é imperceptível, já que não foi você que elaborou aquele laudo. E depois vem o final do processo e alguém percebe aquela situação e vem o laudo de novo, dessa vez completo, ou às vezes faltando uma outra página. Então você imprime todos os laudos, até porque no seu estudo processual vai ser extremamente relevante. Todos os laudos têm que ser impressos. Você tem que definir algumas coisas que vão ser úteis para a sua narrativa, por exemplo, como eu disse, a questão do carrinho de bebê que eu vou utilizar, então é um auto de apreensão que eu vou utilizar. O auto de apreensão, por exemplo, da prisão do carro, do Camaro, eu não vou usar. Eu vou usar o auto de apreensão do carrinho de bebê que estava no porta-malas do Camaro. Porque aí se vocês conseguirem assistir depois, vocês vão descobrir. Mas eu não vou usar o auto do carro. Por quê? Porque o carro foi preso, todo mundo sabe que carro que ele estava. Se ele falar que o cara foi preso num Camaro, que ele estava no Camaro, que ele tinha um Camaro, não interessa, não me importa esse ponto. Ele pode falar à vontade, não é isso que vai ser a diferença em relação à destruição ou não da minha base argumentativa. Não é isso que vai construir a minha narrativa ou desconstruir a minha narrativa. Então, dane-se para mim. Está impresso, está aqui, mas eu não vou colocar um post-it, tá? Vai estar impresso lá e está impresso aqui porque eu imprimo, como eu disse, todos os autos de apreensão. Então eu sei que se o promotor se referir a um auto de apreensão, eu não preciso ir para a minha cópia integral, porque eu sei que eu imprimi todos os autos de apreensão aqui. Então mesmo os que não estão marcados com post-it, eles automaticamente também estão comigo, estão aqui, guardadinhos nas 300 e poucas páginas que eu separei. Então todos os autos de busca e apreensão. Alguns deles você não vai usar, como eu disse, e esse você não vai colocar post-it. A questão do post-it é muito uma questão de critério de cada um. Tá? Eu gosto de botar post-it pra cacete. Então, meu processo ele fica com post-it fazendo curvinhas, se duvidar desenho, um monte de coisa. Eu não gosto de colocar autos muito grossos. Então aqui eu tenho 300 e poucas páginas que foram colocados em 2 brochuras diferentes. Por quê? Porque se você colocar, eu poderia colocar as 300 páginas numa brochura só, naquela grandona, eu poderia. Mas no momento em que eu fosse colocar os meus post-its,
isso ia ficar bagunçado. Eu prefiro ter duas diferentes que os meus post-its vão ficar de maneira mais organizada do que essa situação que vai ficar bagunçada. Outro ponto extremamente importante é que eu não cheguei na parte dos laudos aqui, pessoal, na preparação de hoje por causa da questão da energia. Enquanto o sol funcionou, eu consegui, depois que o sol não funcionou, eu não consegui mais. Você tem que marcar aquilo que é importante. E aí você tem várias opções. Qual a opção que eu gosto? Mais de uma cor daquele marca-texto. Por que mais de uma cor do marca-texto? Porque eu sei que o que eu marco de azul é muito importante. Eu sei que o que eu marco de amarelo não é tão importante. E eu sei que o que eu marco de verde é irrelevante. É útil, porém, dentre uma escala de importância, é o menos importante para mim, tá? Então aqui, por exemplo, só tem coisa amarela, né, nesse negócio aqui. Tem alguns que vai ter uma frase que vai estar em azul. Por quê? E vai ser normalmente essa frase que vai estar descrita aqui na parte de cima que eu disse para vocês, que eu escrevo e transcrevo o que tem ali. Porque é a parte que, ao abrir isso aqui, eu tenho que encontrar. Pausa pro avião. Falei, ó, só porque eu falei de Cuiabá, esse é o avião de Cuiabá. Tá passando aqui, ó, em direção. Sempre que, como eu viajo pra caramba aqui, eu sempre vejo quando ele sai a forma como ele passa por cima do meu escritório. Voltando, pausa pro avião. Você, quando olha para uma folha, é fundamental que, para uma questão de economia de tempo, que você encontre o que você precisa sem ter que procurar. Eu já tive que procurar, acontece, dificilmente não vai acontecer num plenário de você estar citando alguma coisa e você ter que procurar. Duas coisas são um problema em relação a isso. A primeira é ter que procurar. A segunda, e um problema maior, é não encontrar. Tá? Então você está lá procurando e falando ao mesmo tempo que está procurando, e aquilo vai desconstruindo um pouco o seu raciocínio e vai diminuindo aquela escala de emoção que você conseguiu impor naquele seu plenário, e você acaba perdendo argumentos importantes. Plenário é a atenção. Então, às vezes, você conseguiu a atenção, por exemplo, eu dei o exemplo da faca, você está fazendo coisa da faca, o cara está olhando para você com uma cara de, nossa, esse advogado é muito louco. Aí depois você vai imputar o seu argumento importante, o seu argumento importante está baseado numa folha que você não encontra. Ou num argumento dentro de uma folha que você não encontra. Aqui é um depoimento, ele tem um monte de coisa útil, um monte de coisa inútil. Se você não fizer essa marcação, quando você chegar lá, você vai ter que procurar aqui dentro do seu depoimento aquela uma frase que você está citando para os jurados. Porque se você pensa em pegar o seu depoimento e ler ele na íntegra no plenário, você está indo pelo caminho errado. Você vai conseguir um monte de jurado dormindo que não vai te dar atenção. Você tem que economizar o seu tempo. É fundamental economizar o seu tempo. Ah, Marlon, tudo bem, mas por que você resolveu? Você que fala tanto de posicionamento, marketing digital, por que você resolveu falar de júri, ainda mais agora na semana que você está vendendo que as matrículas do seu curso estão abertas e ele não é voltado para o Tribunal do Júri? Se tem uma coisa, pessoal, que dá um up no seu marketing, é um júri. Então faça um júri. Faça um júri, nem que seja de graça. Faça júris, nem que seja... Ah, mas Mário, eu não sou o melhor atuante de júri, eu estou fazendo, eu não consegui, é a primeira vez que eu vou fazer. Eu digo para a galera quando vai começar, pega alguém mais experiente, eu não tive essa oportunidade, eu tive, quando eu fui fazer o primeiro júri, eu não tinha essa facilidade de encontrar pessoas mais experientes que estivessem dispostas a te ajudar em relação a isso. Então pega alguém mais experiente, pega alguém na sua cidade que tem mais experiência para fazer com você, ele também vai ver aquilo como oportunidade de marketing. O júri, além de ser o ápice argumentativo, ser um negócio muito legal, uma coisa que te instiga e te dá uma emoção muito grande, é uma oportunidade de fazer marketing fenomenal. Então eu sou um cara que em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu tenho aí uns 50 e poucos júris na minha carreira e eu nunca gravei. Gravei um júri, foi gravado um júri só que eu fiz, e esse júri foi gravado pelo meu sócio, pelo celular ali, desautorizado. Eu tenho ele até salvo, mas ele está bem ruim. A gravação tá ruim, o som tá ruim, não dá para me ouvir. Eu nunca botei para gravar um júri. No máximo são as reportagens, que júri é sempre um negócio que acaba incitando a imprensa. Então reportagem que sai com alguma coisa ali, que gera uma foto legal, mas eu nunca gravei. Vou gravar agora. Mas é fundamental que você pelo menos tire fotos, que você grave, para que você possa reaproveitar.
Então você vai pegar aquilo ali, aquilo vai te ajudar a conseguir outros clientes, não só de júri, mas outros clientes normais também. Porque o júri, ele é visto pela sociedade como o ápice da advocacia criminal, mesmo que não seja. Não é porque o cara é bom plenarista que o cara é bom para fazer um crime financeiro. São coisas completamente diferentes. Não quer dizer uma coisa com a outra, mas para o cliente, que é para quem importa, isso tem muita afinidade. Então você pode perceber. Olha para a sua cidade e verifica quais são os maiores advogados. E verifica que se eles não foram advogados, que primeiro se destacaram no plenário, que primeiro se destacaram no júri. E isso fez com que eles conseguissem outros processos. Então mesmo que você não se destaque no júri, mesmo que você não foque no júri, você fazendo um júri, mesmo que gratuito, e conseguindo tirar umas fotos legais, conseguindo fazer uma filmagem, às vezes filma a sua integralidade. Não é possível que se você falou 1h30, não tenha 2 frases de 1 minuto que você não possa tirar daquilo ali e utilizar para o seu marketing digital de alguma forma. Não é possível que você tenha falado tanta besteira por 1h30, seja tão ruim que não tenha nada que você possa aproveitar. É o contrário, é mais provável que você tenha muita coisa ali que você possa aproveitar e você pode continuar aproveitando. Isso vai fazer com que a sua autoridade aumente, não só em relação ao plenário, mas em relação à advocacia de maneira geral. É por isso que eu acho tão relevante você fazer júri e é por isso que eu acho fundamental que você utilize essa questão do júri para o seu marketing digital. O seu marketing digital vai ser o ponto que vai diferenciar você de outros colegas, o seu marketing é o que vai criar a sua autoridade e você utilizando de maneira correta esse plenário que você fez, você vai conseguir aumentar consideravelmente a sua autoridade. Você pode perceber, a maioria das pessoas quando faz júri coloca um monte de foto. Por quê? Porque, cuidado, só não vai colocar tudo numa semana só e gastar tudo. Você pode colocar um aqui hoje, você pode colocar aqui, tirei a foto do júri, o júri legal, não sei o que, tananã. Daqui a 1-2 semanas, você pode colocar uma foto lá do você naquele mesmo plenário, fazendo a mesma coisa, só não aquela mesma foto. Você vai falar, olha, o júri é um local maravilhoso, ou vai explicar sobre a beca é uma armadura do advogado criminalista, ou vai falar do júri especificamente, escolher jurados é fundamental. Você usou a mesma fotografia que você tirou naquele plenário para 4, 5, 6 oportunidades de marketing diferente. Então, se você não tem 10, 20, 30, 50, 100 júris, você pode utilizar um júri 10 vezes para você fazer marketing de maneira diferente. E as 10 vezes vão ser úteis para você. Então, é fundamental que você tente fazer júris. Mesmo que não seja o seu foco, é fundamental que você tente fazer júris e tente fotografar esses júris de alguma forma. Tá? Outro ponto importante, voltando à questão do júri. Eu já falei para vocês, mas só para lembrar, aproveitando que estamos falando de júri, né? As inscrições, para quem está assistindo isso aqui ao vivo, as matrículas do Criminalista de Sucesso estão abertas, as vagas estão acabando e nessa turma tem um bônus exclusivo que vai ser uma mentoria comigo e com o Dr. João Ricardo Batista, que foi aluno do Criminalista de Sucesso, lá quando estava começando a carreira dele, e nós vamos conversar sobre todo o desenvolvimento que ele teve em relação a como que ele utilizou as redes sociais e como que ele conseguiu ser esse criminalista que ele é hoje, que é um dos maiores plenaristas do Brasil da atualidade. Tá? Então vai ter esse bônus exclusivo somente para essa turma, o link está na bio. Pronto. Eu não sou exatamente o melhor vendedor do mundo nessa questão de curso, meu objetivo não é esse, meu objetivo é passar conhecimento para vocês o máximo possível. Outro ponto importante para você se atentar, como eu disse, tem que estar impresso os laudos. Os laudos têm que estar todos impressos. Todos, independente dele estar repetido, ele tem que estar todos impressos. O laudo, quando você vai olhar para o laudo, eu não vou mostrar o laudo para vocês aqui, até porque não convém, até porque como eu não fiz o júri ainda, quem sabe depois do júri eu possa mostrar alguma coisa para vocês em relação a esses laudos. Mas os laudos, eles sempre vão seguir uma lógica. Cuidado, quando você for estudar o laudo para você fazer o plenário ou para você fazer uma alegação, não caia no equívoco da facilidade. Laudo é para ser lido na integralidade. Por quê? O laudo normalmente ele vai ter um preâmbulo, que normalmente não vai falar coisa muito relevante. Ele vai ter os objetivos do laudo, que não vai ser, às vezes, uma coisa tão relevante. Vai ter, dependendo do laudo, se for um laudo local, quem que estava presente. Vai ter uma série de informações que normalmente não são relevantes. Mas o fato de normalmente elas não serem relevantes não significa que você não tenha que ler. Você tem que ler esse laudo. Por quê? Porque no meio das coisas irrelevantes pode ter uma coisa relevante. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um júri como assistente de acusação. O único júri da minha carreira como assistente de acusação, inclusive,
Foi até legal, não sou muito bom como promotor, mas foi legal. Nesse júri, uma coisa que eu achei fundamental e que foi utilizada por nós no argumento era uma parte do começo do laudo. Não era a parte das fotografias e afins do laudo. No começo do laudo falava de um vaso que foi movimentado, que não tinha fotografia, não tinha por onde ele foi movimentado, não estava no principal, tampouco nas conclusões, mas foi utilizado para o nosso argumento. Então, ela lá no comecinho do laudo, não era uma coisa muito relevante. Se eu não tivesse lido, eu teria perdido e teria perdido um argumento importante. Então você tem que, quando você fala de plenário, eu vou fazer até uma curiosidade, eu dei o exemplo agora, o Dr. João Ricardo vai estar conosco nessa mentoria para a nossa turma, mas eu tive a oportunidade, a honra, de ter sido convidado pelo João Ricardo há muito tempo atrás, alguns anos atrás, para fazer com ele o primeiro plenário dele. Tá? Ele nunca tinha feito plenário e me convidou para fazer com ele é aqui de Campo Grande também, nós dois somos conterrâneos aqui de Campo Grande, e eu lembro claramente, era o primeiro plenário, eram os primeiros plenários, que em uma oportunidade, eu sou defensor de que o auto ele tem que ser, e ele inclusive hoje é um dos defensores também, que você tem que ler os autos tem que ler na integralidade. Nós chegamos para conversar e tratar sobre o plenário, eu, ele e uma outra advogada, era um outro júri, na sequência desse primeiro júri deles. E aí eu cheguei e falei, mas e o laudo número tal? O que está falando? O pessoal estava meio perdido, eu falei, olha, se você não sabe o que tem no laudo tal, você tem que ler tudo de novo. Tem que ler tudo de novo. E é assim que funciona. Quando você está falando de um júri, você tem que saber tudo que está ali. Tudo que está ali. Por quê? Momento é uma coisa extremamente importante no júri. Como eu disse para vocês, deixa eu tirar os autos daqui, já que a gente já está quase encerrando. Como eu disse para vocês, o júri é uma disputa de atenção. Né? Então eu vou deixar a dica final aqui. O júri é uma disputa de atenção. Se você conseguir a atenção do jurado, você possivelmente pode fazer emplacar sua tese, se ela tiver, claro, uma construção narrativa e lógica interessante. O promotor também. Então, assim como você está buscando a atenção do jurado, o promotor, na fala dele, também está buscando a atenção do jurado. Então, se por acaso, pausa pro avião. Quantos foram? Umas 6 pausas pro avião durante essa live? Vê como o aeroporto de Campo Grande, Mato Grosso, foi movimentado. Olha lá o avião passando lá. Lá atrás. Tchau pra galera do avião. Quando você está falando de uma disputa de narrativa, o promotor também está ali tentando encontrar a atenção daqueles jurados. Então, às vezes, o promotor cita alguma coisa que é mentira para aumentar aquele ponto, para puxar a atenção dos jurados, e você tem na sua cabeça, se você leu aqueles autos, que é mentira. Se você não leu aqueles autos, você pode não ter isso pode não vir no start na sua cabeça. E mesmo que você use depois na sua argumentação, o promotor ele já conseguiu puxar a atenção daquele jurado naquele momento e fazer com que aquele jurado tenha absorvido o argumento. Mesmo que você desconstrua depois, não vai ter o mesmo impacto do que o argumento inicial. Então, para você poder fazer a partes decentes, eu não sou muito adepto da parte, mas às vezes o promotor mente, tem que fazer a parte. Para você poder fazer a partes decentes ou questões de ordens decentes, você tem que conhecer os autos como um todo e, principalmente, você tem que saber onde está. Se você não sabe onde está, você tem um problema. O promotor falou uma besteira, falou uma galhofa, falou uma mentira. Acontece. Você tem a obrigação de olhar para aquela dinâmica e falar, olha, isso está errado. Ele está falando no depoimento do João da Silva. Você vai pegar aquela folhinha que eu falei para você fazer no começo, lá no começo da live. Você vai olhar qual que é a página do depoimento do João da Silva, que você já imprimiu, já está com você e já está marcado. Você vai falar, ó, pela ordem, excelência, ou vai atravessar mesmo, aí depende da sua opção de como você faz a parte. Tá? Eu atravesso, eu não fico, a parte, por favor, gostaria de falar. Eu atravesso porque eles também me atravessam. Então, você vai atravessar, opa, tá errado aqui, ó, tá na folha escrito tal, se você equivocou, tá equivocado. Se você faz isso no momento em que o argumento está sendo proferido, no momento em que ele tem a atenção dos jurados, você fez um start de troca de atenção. A atenção que estava na força do argumento, ela virou uma dúvida. E essa dúvida, se você tiver embasamento para isso, ela pode ser fundamental para você conseguir emplacar aquele seu argumento contrário no futuro. Se você não conhece os autos, você nunca vai conseguir fazer isso. Então, tenha em mente. Se eu posso dar uma dica principal para vocês, que não é o objetivo dessa live, mas se eu posso dar uma dica principal para vocês em relação à preparação do tribunal do júri,
Nada num auto de tribunal do júri é irrelevante. Você tem que ler tudo. É diferente você ler e conhecer do que você vai usar no plenário. As 1.250 páginas estão impressas ali, eu já li todas elas, muito mais de uma vez, e eu tenho mais 300 e poucas aqui que eu vou usar no plenário. Agora eu estou lendo as 300 e poucas, mas não significa que eu não tenha lido as 1.250. Você tem que ter lido todos os autos, tudo, 100%. Se for um recurso, tem que ler o recurso inteiro, você pode até não querer utilizar nos autos, mas se você não tiver lido, as suas conexões neurais, elas não vão ter feito as ligações necessárias para que você, no momento do plenário, no momento da fala do promotor, consiga ter uma luzinha acendendo na cabeça e falar, opa, tá errado. Que é o que vai ser a diferença em você conseguir interromper aquele argumento que o promotor está usando e que está ferrando com a sua vida ou não, tá bom? Pessoal, eu acredito que a live ela possa passar de 1 hora, então, caso vocês tenham alguma pergunta para fazer, use aquela caixinha de perguntas. Eu já vou encerrar por agora, mas se tiver a caixinha de perguntas ou quiser colocar alguma pergunta por aí, até a gente já faz um testezinho para ver se ela passa. Acho que ela já passa de 1 hora, mas a gente já faz um testezinho. Uma outra coisa que eu posso falar para vocês vocês já perceberam que eu não sou um cara muito ligado nessa questão de números, né? Eu não tô nem aí se tem 1 ou 2 pessoas, ou 1.000 pessoas assistindo essa live, ou 10.000 pessoas assistindo essa live, não me importa. A pessoa que está aqui, ela tem que pegar aquele argumento que eu estou trazendo, tem que colocar na prática e tem que conseguir ter algum tipo de proveito desse argumento. Se for uma pessoa que tivesse proveito, eu já estou muito feliz, porque não sou só eu. Eu consegui passar isso para mais alguém. Então eu não sou muito ligado nisso, não me organizo. Os horários das minhas lives são os horários que são bons para mim. Eu não tenho como organizar, porque eu tenho uma vida corrida, nos horários que seriam melhores para o Instagram ou algo do tipo. Mas eu gosto muito de estar aqui, gosto muito de estar com vocês, e eu sou uma pessoa muito aberta, pessoal. Não é o fato de que eu tenho uma vida corrida ou algo do tipo que vocês não podem entrar em contato comigo. Então, se você tem dúvida, tem algum problema, está com dúvida, não sabe como preparar, qualquer coisa, me manda um privado, me manda uma mensagem privada ali, porque pode ser que demore para eu responder um pouquinho, se o bicho estiver pegando, estiver no meio de uma operação ou algo do tipo, mas se não, eu vou responder o quanto antes. Eu faço questão de estar à disposição de vocês para ajudá-los no que vocês precisarem, tá bom? Se estiver ao meu alcance, vocês podem ter certeza absoluta que vocês podem contar com a minha ajuda. Tá joia, pessoal? Então, muito obrigado para quem estava até aqui. Eu vou tentar colocar essa live depois também no YouTube. E não esqueçam, se vocês querem ter a oportunidade de assistir esse júri, eu não vou garantir para vocês que eu vou conseguir transmitir esse júri ao vivo. Eu já tenho autorização para isso, mas eu dependo de uma questão logística que foge um pouco do meu alcance. A internet do fórum é uma droga. Eu vou ter que tentar transmitir pelo celular, para fazer isso pelo YouTube, compartilhando na internet, pode ser que não dê certo. Mas se eu conseguir, eu tentarei fazer pelo meu canal do YouTube. Tá? Eu tentarei fazer pelo meu canal do YouTube, youtube.com/penal é legal. Então se você não está inscrito lá, se inscreve lá. Os conteúdos são muito parecidos, tem mais coisa lá do que aqui, mas esse vídeo ao vivo, se for transmitido, vai ser lá, até porque lá eu não tenho limitação de tempo. E se eu conseguir transmitir ao vivo, pedir autorização do promotor para transmitir a fala dele também e transmitir o júri na integralidade. Se eu conseguir fazê-lo, vai ser feito pelo YouTube. Tá? Então, não vou poder avisar aqui, a partir da semana que vem eu entro num êxtase muito louco, é o que a gente chama de estado de júri. Se minha mulher perguntar, Marlon, você vai aonde? Eu vou estar falando de júri. Se perguntar, o que você quer comer no almoço? Eu vou falar júri, porque a cabeça ela fica meio centralizada, a concentração ela começa para mim com mais ou menos uma semana de antecedência. Então eu não vou poder avisar, vai ser transmitido ou não vai. Se você quiser assistir, na sexta-feira, dia 23, esteja ali no meu canal ou esteja com os lembretes ali colocados, às 8 horas da manhã, provavelmente horário de Brasília, na sexta-feira, dia 23 de outubro, vai ali 8 horas, horário de Brasília, não, horário de Mato Grosso do Sul, 8 horas, 9 horas, horário de Brasília. Se eu estiver conseguindo transmitir ao vivo, vai ser transmitido lá e vocês vão poder assistir. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por quem esteve até aqui, espero de coração que isso tenha sido útil para vocês. Quem está assistindo depois aqui, não esquece, se você quiser contribuir com alguma coisa, é só você compartilhar e você dar uma curtida ou colocar um comentário, dar um feedback, porque isso é fundamental para o meu coraçãozinho, para que eu receba e eu fique feliz, e quanto mais feliz eu estou, mais conteúdo eu quero passar. Meu objetivo é atingir pelo menos uma pessoa, e se puder
se eu conseguir atingir algum de vocês, a retribuição que você pode me dar é compartilhando, curtindo, fazendo com que isso chegue a mais pessoas. Tá joia, pessoal? Então, uma ótima noite, bom descanso. Eu vou desligar isso aqui porque como eu estou meio sem energia aqui, ainda está bem bagunçado, eu preciso urgentemente tomar um banho e descansar. Boa noite para todo mundo. Qualquer coisa é só mandar um privado que eu respondo. Estou à disposição. Ótima noite, bom descanso, pessoal.